generosidade. Descobrem tudo na hora, e ainda lhe sobra um tempo. Quando convictos de estarem com sorte, aventuram-se com firmeza ainda maior. 73. Saber quando ser evasivo. É como as pessoas sensatas evitam as dificuldades. Com uma frase elegante, espirituosa, conseguem escapar do labirinto mais intrigado. Com um sorriso se esquivam do obstáculo. Foi nisto que o maior dos capitães baseou sua coragem. Uma maneira cordial de dizer não consiste em mudar de assunto, e nenhuma manobra é de maior elegância do que se fazer de desentendido. 74. Não ser intratável. As feras verdadeiras vivem nos lugares mais povoados. Ser inacessível é o vício daqueles que não conhecem a si próprios e mudam os humores conforme as honras. Não é irritado os outros logo de início que se alcança a estima. Imagine um desses monstros intratáveis, sempre a ponto de ficar furioso e impertinente. Os pobres dos criados o abordam como se fosse um tigre, cautelosamente e com receio. Para galgar a posição elevada, agradaram a todos e, agora que estão onde querem, desforram-se maltratando a todos. Dada a posição, deveriam atender a todos, mas a aspereza e a soberba fazem com que não atendam a ninguém. Um castigo sutil, adequado a eles. Ignore-os por completo. Aplique sua sabedoria em outros. 75. Escolher um modelo heróico. Mais para emular do que imitar. Existem exemplos de grandeza, textos vivos de reputação. Cada qual escolha o primeiro em seu campo, não tanto para segui-lo quanto para superá-lo. Alexandre chorou sobre a tumba de Aquiles, não lendário herói grego, mas por si próprio, pois, ao contrário daquele, sua glória ainda não nascera. Nada atiça tanto a ambição do espírito quanto o clarim da glória alheia. O que afugenta a inveja incentiva a generosidade. 76. Não brincar o tempo todo. A prudência é reconhecida pela seriedade e granjeia mais respeito do que talento. Quem vive brincando não é um homem que mereça confiança. São comparados aos mentirosos e nunca lhes dão crédito. De um tememos a trapaça, do outro, a zombaria. Nunca se sabe quando estão exercitando o juízo, o que equivale a não tê-lo. Não existe humor pior do que o contínuo. Alguns ganham fama de espirituoso e perdem de sensato. Há momentos para o riso, mas o resto do tempo pertence à seriedade. 77. Saber se adaptar. Um proteu de descrição. Culto entre os cultos, santo entre os santos. Eis aí uma ótima maneira de conquistar a boa vontade alheia, pois a semelhança gera benevolência. Observe os caracteres, e se adapte a cada um. Com aquele que é sério ou jovial, siga-lhes os passos e, polidamente, transforme-se. Essa aptidão é necessária em especial para quem depende dos outros. É grande estratégia para viver com prudência, e exige muita capacidade. É menos difícil para aqueles que são bem informados e versáteis no gosto. 78. Habilidade no testar. A insensatez sempre se precipita à ação, pois todos os tolos são audazes. Sua própria inépcia, que não os deixa prever o perigo, os impede de se incomodar com o fracasso. Mas a prudência entra com todo cuidado. A cautela e a perspicácia são seus batedores, abrindo caminho para que possa avançar sem perigo. A discrição condena a ação precipitada ao malogro, embora a sorte às vezes a salve. Vá devagar quando há risco de afundar. Que a argúcia estude o caminho e a prudência o conduza a terreno firme. Hoje em dia há baixos no trato com os outros, e o melhor é ir lançando a sonda. 79. Caráter jovial. Com moderação, é virtude senão um defeito. Uma pitada de espírito é bom tempero. Os grandes homens conseguem com graça e humor granjear a simpatia geral, sem contudo perder o devido respeito para com a prudência e sem violar o decoro. Há quem faça da troça um caminho para se livrar rapidamente de embaraços, pois é preciso levar certas coisas na brincadeira, mesmo algumas que outros levariam mais a sério. Assim, demonstra-se a amabilidade e se cativam os corações. 80. Atenção ao se informar. Boa parte das informações as colhemos dos outros. Vemos muito pouco por nós mesmos, e vivemos confiando no testemunho alheio.
Os ouvidos são a porta principal da verdade e a porta principal da mentira. É mais frequente ver do que ouvir a verdade. Ela raramente nos chega pura, tanto menos quando vem de longe. Chega-nos tingida das mudanças da paixão por que passou, ora agradável, ora detestável. Tente sempre nos impressionar, de uma forma ou de outra. Tome cuidado com quem elogia e mais ainda com quem critica. Descubra qual o interesse pessoal, de que lado coxeia, para onde vai. Reflita bem para detectar os falsos e incompletos. 81. Renovar seu esplendor. Trata-se de privilégio de Fênix. A excelência decai bem como a fama. O hábito desgasta nossa admiração, e uma novidade medíocre pode superar a maior celebridade envelhecida. Portanto, renasça na coragem, em intelecto, em felicidade, e em tudo mais. Amanheça tantas vezes quanto o sol, apenas mudando o cenário à sua volta. Para que uns sintam sua falta e outros o apreciem, despertando aqui o aplauso e ali a saudade. 82. Nem tudo mal, nem tudo bom. Um certo sábio reduziu toda a sabedoria ao caminho do meio ponto, levar o certo longe demais e ele se torna errado. A laranja espremida ao máximo dá só amargor. Mesmo no prazer não devemos ir a extremos. A própria inteligência se esgota se exigida demais, e se ordenhamos uma vaca em excesso teremos sangue por leite. 83. Permitir-se algum deslize. Às vezes, um pequeno descuido pode ser a melhor maneira de ajudar os outros a ver seus talentos. A inveja muitas vezes isola. Quanto mais cortês, mais criminosa. Acusa o que é perfeito de pecar, por não pecar, e o condena por ser perfeito em tudo. Transforma-se no argo, procurando defeitos no que é muito bom, ainda que só para se consolar. A exemplo do raio, a crítica atinge os locais mais altos. Que Homero cochile de vez em quando, e faça de conta que sua inteligência ou coragem, mas não sua prudência, cometeu algum descuido. Assim, a malevolência se aplaca e não solta sua peçonha. É como atirar a capa ante o touro da inveja a fim de salvar a imortalidade. 84. Saber usar amigos. Não segure a arma pela lâmina, que será ferido, mas pelo cabo que o defenderá. E isto vale também para a competição. Quem é prudente considera os inimigos mais úteis do que o tolo considera os amigos. Pode a malevolência aplainar montanhas de dificuldades, que o favor não se atreveu a enfrentar. Muitos devem sua grandeza aos inimigos. A lisonja é mais traiçoeira que o rancor, pois o rancor corrige defeitos que a lisonja encobre. O homem prudente transforma a ojeriza em espelho, mais confiável que o do afeto, pois ajuda a reduzir os defeitos ou corrigi-los. Deve-se ter muita cautela quando se vive lado a lado com a emulação e a malevolência. 85. Não ser o coringa. O muito uso que é excelente facilmente torna-se abuso. Quando todos cobiçam uma coisa, facilmente dela se enfadam. É uma desgraça ser bom para nada, mas pior ser bom para tudo. Alguns perdem porque ganham com demais, e logo se vêem tão detestados quanto um dia foram desejados. Depara-se com tais coringas em todos os tipos de perfeição. Perdendo a reputação inicial de peças raras, são desdenhados como comuns. O único remédio contra o exagero é ser moderado ao revelar seus dotes. Exceda-se na perfeição, mas seja reatado ao mostrá-la. Quanto mais brilhante a tocha, mais ela se consome e menos dura. A fim de conquistar a verdadeira estima, evite a superexposição. 86. Prevenir-se dos boatos. A massa de vulgo é um monstro de muitas cabeças, muitos olhos para a malícia, muitas línguas para a calúnia. Às vezes, circula um falatório e arruína a melhor reputação, e, quando se aferra a nós como um apelido, acaba com nossa fama. Normalmente, o povinho toma ensejo em alguma falha saliente, ou algum defeito ridículo, material que presta à fofoca. Às vezes, são nossos rivais invejosos que com malícia espalham tais defeitos. Existem bocas desprezíveis que com uma pilhéria arruinam uma excelente reputação mais depressa do que com desaforos. É muito fácil adquirir uma má reputação, pois o mal é bem aceito, e difícil apagá-lo. Quem é prudente evite tudo isso, e fique de olho na insolência vulgar, pois é mais fácil prevenir do que remediar.
87. Cultura e esmero. O homem nasce bárbaro. Redime-se da condição de besta cultivando-se. A cultura nos transforma em pessoas, e tanto mais, quanto maior for a cultura. Por isso, a Grécia pôde chamar o resto do mundo de bárbaro. A ignorância é rude e grosseira. E até a sabedoria é áspera quando carece de polimento. Não é apenas a inteligência que devemos apurar, mas também nossos desejos e principalmente nossa conversa. Alguns exibem um esmero natural tanto nas qualidades interiores quanto nas exteriores, tanto nos conceitos quanto nas palavras, tanto no adorno corporal, que é como a casca, quanto nos dons espirituais, o fruto. Já outros são tão brutos que embaçam tudo, até suas qualidades superiores, com um intolerável desasseio bárbaro. 88. Maneiras grandiosas. Aspire à elevação. Os grandes homens não devem jamais ser mesquinhos nos proceder. Não é preciso entrar em pormenores ao conversar com os outros, em especial quando o assunto é desagradável. Observe e perceba as coisas, mas de forma descontraída. Não é bom transformar a conversa numa averiguação minuciosa. Haja normalmente com uma generalidade de fidalgo, que é um tipo de galanteio. Boa parcela do poder está em dissimular. Aprenda a fazer vista grossa à maior parte do que acontece entre amigos, conhecidos e, principalmente, inimigos. Tudo que é mesquinho irrita e, dependendo da condição, molesta. Repisar algo desagradável é uma espécie de mania. Em geral, o mesmo acontece com a maneira de se comportar, que varia segundo o coração e a capacidade de cada um. 89. Compreensão de si mesmo. Do caráter, do talento, do discernimento e das emoções. Ninguém consegue dominar-se se não compreende a si próprio. Existem espelhos para o rosto, mas não para o espírito. Tome lugar do espelho a ponderada auto-reflexão. E, ao se esquecer de sua imagem exterior, tente corrigir e aprimorar a interior. Conheça a força da sua prudência e perspicácia. Verifique se tem condições de se empenhar. Explore seu íntimo e verifique seus recursos para tudo. 90. A arte de viver muito. Viver bem. Duas coisas antecipam o fim da vida: ignorância e maldade. Alguns perdem a vida por não saber como salvá-la, outros, por não querer saber. Assim como a virtude é sua própria recompensa, o vício é seu próprio castigo. Aquele que vive uma vida de vícios encontra o fim 2 vezes mais rápido. O que vive na virtude nunca morre. A integridade da mente se comunica com o corpo. Uma boa vida é plena tanto em intensidade quanto na extensão. 91. Nunca agir com imprudência. A suspeita de malogro em quem age é certeza para quem observa, ainda mais se tratando de um rival. Se seu discernimento duvida no calor da emoção, condenará quando a situação esfriar. É perigoso empreender algo quando se duvida da própria prudência. É mais seguro, simplesmente, se omitir. A sensatez se recusa a jogar com probabilidades. Caminha sempre sob a luz meridiana da razão. Como pode algo terminar bem se a cautela começou a condená-lo apenas concebido? Mesmo as resoluções aprovadas com lemine discrepante no exame íntimo muitas vezes malogram. Sendo assim, o que esperar daquelas das quais a razão desconfiou e que o critério judicioso considerou temerárias? 92. Prudência transcendente. Em todas as situações. Trata-se da primeira e mais importante regra no agir e falar, tanto importante quanto maior e mais elevada a posição. 1 grama de prudência vale mais que uma arroba de habilidade. É melhor o caminhar seguro do que cortejar o aplauso vulgar. A reputação de prudência constitui o trunfo máximo da fama. Bastará satisfazer os sensatos, cuja aprovação é a pedra de toque do sucesso. 93. Um homem completo. Síntese de todas as perfeições, um homem vale por muitos. Faz feliz o viver e transmite essa fruição para os do seu convívio. Variedade e perfeição tornam a vida agradável. Trata-se de uma grande arte saber fruir de tudo o que é bom. E considerando que a natureza fez do homem a mais alta expressão das qualidades naturais, que a arte faça dele um universo exercitando-lhe o gosto e o entendimento. 94. Dons inescrutáveis.
Aquele que é prudente, se quiser manter o respeito dos demais, não deve permitir jamais que sondem a extensão de seu conhecimento e coragem. Permita-se ser conhecido, mas não compreendido. Não sendo avaliados os limites de seu talento. Por completo, não haverá decepção. Nunca permita que o conheçam por completo. Obtém-se maior respeito fazendo os outros imaginarem a extensão de nosso talento, ou mesmo duvidando dele, do que exibindo-o, por maior que seja. 95. Manter as expectativas. Alimente-se sempre. Deixe o muito prometer mais, o que as grandes ações façam que se esperem outras ainda melhores. Não revele todos os seus triunfos no primeiro lance. O bom jogo está em moderar a força e o conhecimento e pouco a pouco ir aumentando o desempenho. 96. Da grande sindérese. Trata-se do trono da razão, da base da prudência, e com sua luz é fácil acertar. É uma dádiva do céu, muito desejada por ser a primeira e a melhor. É a peça-chave na nossa armadura, tão necessária que a falta dessa única peça fará com que nos chamem de incompletos. Quanto menos presente, mais se nota a falta. Todas as ações da vida dependem de sua influência, e todas exigem sua aprovação, pois todas dependem da inteligência. Consiste numa inclinação connatural a tudo o que mais se conforma à razão, sempre se unindo ao mais acertado. 97. Construir uma reputação e preservá-la. É o usufruto da fama. É cara, pois nasce da iminência, que é tão rara quanto comum é a mediocridade. Alcançada, se conserva com facilidade. Obriga muito e produz mais. Constitui uma espécie de majestade quando se transforma em veneração, devido à sublimidade de sua causa e esfera de ação. Mas a reputação que tem substância é a que conserva seu valor. 98. Cifrar as intenções. As paixões são os reflexos do espírito. A arte mais prática está na dissimulação. Aquele que mostra as cartas arrisca-se a perder. Que a cautela e a reserva concorram com a atenção. Quando o oponente analisa seu raciocínio como um lince, oculte seu interior como uma lula. Que ninguém descubra suas predileções, para que não as prevejam, nem para contradizê-las, nem para lisonjeá-las. 99. Realidade e aparência. As coisas não passam pelo que são, mas pelo que parecem. Raros são os que olham por dentro e muitos os que se contentam com as aparências. Apenas ter razão não basta, que o semblante também o demonstre. 100. Homem sem ilusões, cristão e sábio, filósofo refinado, mas não demonstrar, muito menos ostentar. Já não é respeitada a filosofia, embora constitua o principal exercício dos sábios. Caiu em desrespeito à ciência da prudência. Sêneca introduziu-a em Roma e por algum tempo ela empolgou os nobres. Mas agora é considerada inútil e impertinente. E, não obstante, desfazer ilusões sempre foi um quitute para a prudência e um dos prazeres da retidão. 101. Metade do mundo ri, da outra metade, e ambas são tolas. Ou tudo é bom, ou tudo é mal, dependendo do nosso enfoque. O que alguns perseguem e outros evitam. É um tolo insuportável aquele que quer regular tudo segundo seu próprio conceito. As perfeições não dependem de um único gosto. Os gostos são tão abundantes quanto os rostos igualmente variados. Não existe defeito que alguém não aprecie, e nem se deve desanimar se algo não agradou a alguns, pois não faltarão outros que apreciarão. Que os aplausos destes não causem desvanecimento, porque outros o condenarão. A norma da verdadeira satisfação reside na aprovação de homens conceituados que sabem avaliar cada classe de coisas. Não se vive seguindo uma só opinião, um só costume ou um só século. 102. Ter estômago para grandes bocados de sorte. O corpo da prudência deve ter uma grande goela. Uma grande capacidade se compõe de grandes partes. Se você merece a melhor sorte, não se farte com os sucessos. O que é excesso para uns é fome para outros. Alguns desperdiçam alimentos finos porque não têm como digeri-los. Não nasceram para ocupações elevadas e não estão acostumados a elas. Seu convívio vira vinagre, e os humores que emanam da imerecida honra perturbam a cabeça e fazem com que a percam. Correm perigo nas altas esferas, e não cabem em si mesmos, pois não há neles lugar para a sorte que tiveram.
Quem é grande mostre que ainda tem lugar para coisas melhores, e cautelosamente evite tudo que revela um coração mesquinho. 103. A cada um a dignidade que lhe convém. Nem todo mundo é rei, mas seus atos devem ter a mesma dignidade, dentro dos limites de sua esfera. Uma maneira régia de fazer as coisas, grandiosamente de ação, uma mente sublime. É preciso assemelhar-se a um rei em mérito, mesmo não sendo, pois a verdadeira soberania está na integridade de costumes. Não teremos de invejar a grandeza se pudermos servir-lhe de padrão. Aqueles que se encontram próximo ao trono, em especial, devem tentar assimilar um pouco da verdadeira superioridade. Procurem partilhar os dons morais da majestade, em vez da pompa, e aspirar a coisas elevadas e substâncias, em vez da vaidade tola. 104. Ter uma boa noção do que cada trabalho exige. As ocupações diferem entre si, e entender tal variedade requer conhecimento e perspicácia. Algumas exigem coragem, outras, sutileza. Os cargos mais fáceis são aqueles que dependem da retidão, os mais difíceis, aqueles que requerem astúcia. Para os primeiros basta um bom caráter, os últimos, toda sorte de atenção e vigilância. É trabalhoso dirigir homens, e, ainda mais, tolos ou loucos. Requer-se em dobro controlar aqueles que não têm nenhum. Trabalho insuportável é aquele que requer o tempo todo, com horário fixo e repetitivo. Bem melhores são os trabalhos com que não nos entendíamos, em que a variedade se junta à gravidade, porque a mudança restaura o prazer. As ocupações mais respeitadas são as que têm menos e mais distante dependência. E as piores são as que, ao prestar contas, nos fazem suar, tanto na casa humana e ainda mais na divina. 105. Não ser maçante. Não tenha só um assunto, uma obsessão. A brevidade é agradável e lisonjeira, além de dar mais resultado. Ganha em cortesia o que perde concisão. As coisas boas, se breves, são duplamente boas. A maldade, se curta, não é tão má. As quintessências dão melhor resultado que a prolixidade. Todos sabem que o homem proticilo raramente é inteligente, mas antes ser alto em estatura do que extenso na conversa. Há pessoas que mais perturbam do que adornam o universo, bugigangas inúteis das quais todos se esquivam. Quem é discreto deve evitar aborrecer os outros, em especial as personalidades, pois são muito ocupadas. Irritar uma delas seria pior do que ao resto do mundo. Diga rapidamente e terá bendito. 106. Não exibir o sucesso. Agride mais a ostentação de nosso alto posto do que de nós mesmos. Não banque o grande homem, é odioso, e não se orgulhe de ser invejado. Quanto mais procurar a estima dos outros, menos dela terá. Depende do respeito alheio. Não se pode tomá-la, é preciso merecê-la e esperar por ela. Cargos elevados requerem a autoridade correspondente, sem a qual não será possível exercê-los dignamente. Preserve a autoridade que o cargo exige para cumprir suas obrigações. Não a esgote, ajude-a a seguir em frente. Aqueles que querem parecer trabalhadores esforçados dão a impressão de que não estão à altura de seu trabalho. Se quer se sair bem, use seus talentos, não seus atributos exteriores. Até um rei deve ser venerado mais pela soberania pessoal do que a extrínseca. 107. Não mostrar satisfação consigo próprio. Não passe a vida descontente consigo mesmo, o que é mesquinhez, nem satisfeito, o que seria tolice. A auto-satisfação normalmente se origina na ignorância e leva a uma felicidade tola. Conforta, mas arruína o prestígio. Como não alcança a elevada perfeição dos outros, contenta-se com a própria mediocridade. A cautela é sempre útil, seja para promover o sucesso, seja para nos consolar em caso de fracasso. Nenhum revés surpreenderá a quem o temia de antemão. O próprio Homero cochilava às vezes, e Alexandre caiu da sua posição e do engano em que vivia. Os fatos dependem de muitas circunstâncias. O que trunfa em certa circunstância, pode fracassar em outra. Para um tolo incorrigível, porém, a satisfação mais vazia se transforma numa flor a espalhar suas sementes. 108. Atalho para tornar-se uma verdadeira pessoa. Saber associar-se. É muito eficaz o convívio. A companhia pode realizar maravilhas.
Hábitos, gostos e até a inteligência se comunicam por este caminho sem que se perceba. Procure pois o decidido se juntar ao hesitante, e assim os demais tipos de temperamentos. Assim se conseguirá o equilíbrio sem violência. Requer muita habilidade saber adaptar-se. A alternância de opostos torna o universo belo e o sustenta, e nos hábitos humanos causa uma harmonia ainda maior do que na natureza. Valha-se deste conselho ao selecionar amigos e criados. A comunicação de extremos produzirá um discreto e valioso meio termo. 109. Não censurar os outros. Há homens com temperamento selvagem que transformam tudo em crime, não por paixão, mas devido à sua própria natureza. Condenam a todos, alguns pelo que fizeram, outros pelo que farão. Isso indica um espírito pior que cruel, realmente vil. Criticam os outros com tal exagero, que transformam ciscos em traves para arrancar os olhos. São feitores que transformam um paraíso numa prisão. Quando dominados pela paixão, levam tudo a extremos. Ao contrário dos que são bondosos, para tudo há desculpas. Para estes, os outros sempre têm boas intenções ou erraram inadvertidamente. 110. Não esperar o sol se pôr. Constitui uma máxima para quem é prudente abandonar as coisas antes de ser abandonado por elas. Devemos fazer até nosso fenecer um triunfo. Às vezes, o próprio sol se esconde para trás de uma nuvem, de modo que ninguém o veja se pôr, deixando-nos em dúvida se já se pôs ou não. Evite o declínio para não se chocar com o infortúnio. Não fique esperando lhe darem as costas, que o sepultarão vivo para seu pesar e morto para a estima. Os prudentes sabem quando aposentar um cavalo de corrida, e não esperam que este caia no meio da carreira para provocar o riso de todos. Que a beleza quebre o espelho sagazmente, na hora certa, e não tarde demais, quando este lhe revelará a verdade. 111. Ter amigos. É uma segunda vida. Para um amigo, todos os amigos são bons e sábios. Entre eles, tudo acaba bem. Você vale tanto quanto os outros o querem, e, para que o queiram, deve ganhar-lhes a boca através do coração. Nada conquista tanto como servir aos outros, e a melhor maneira de ganhar amigos é agir como amigo. O máximo e o melhor que temos depende dos outros. Deve-se viver ou com amigos, ou com inimigos. Procure ganhar um amigo a cada dia, se não como íntimo, ao menos como seguidor. Escolha bem e sobrarão alguns para confidentes. 112. Ganhar a boa vontade dos outros. Até a primeira e suma causa, nas questões mais importantes, age assim. Reputação se adquire com afeto. Alguns confiam tanto em seu próprio valor que não se empenham em tal advertência. Mas o prudente sabe muito bem que o mérito pode encurtar o caminho se for ajudado pelo favor. A benevolência torna tudo mais fácil e compensa o que quer que esteja faltando: coragem, integridade, sabedoria e até discrição. Nunca vê a feiura, pois não gosta de vê-la. Normalmente, nasce de semelhanças de gênio, família, pais ou ocupação. Na esfera espiritual, a simpatia empresta talento, estima, reputação e mérito. Uma vez conquistada, e isso é difícil, é fácil preservá-la. Pode-se tentar conquistá-la, mas deve-se também saber usá-la. 113. Precaver-se contra a adversidade enquanto se está com sorte. No verão é prudente prover-se para o inverno, além de ser mais fácil. Os favores baratos e as amizades são fartos. É bom poupar para um dia chuvoso. A adversidade é cara e tudo falta. Mantenha uma reserva de amigos e agradecidos. Algum dia você valorizará o que agora não faz caso. A vilânia não tem amigos na prosperidade porque se recusa a reconhecê-los. Na adversidade são eles que a desconhecem. 114. Nunca competir. Quando competimos, nossa reputação pode sofrer prejuízo. O competidor vai de imediato tentar descobrir nossos defeitos para nos desacreditar. Poucos fazem guerra com justiça. A rivalidade descobre as faltas que a cortesia tinha esquecido. Muitos possuíam boa reputação até que tiveram rivais. O calor da oposição ressuscita infâmias dormentes e desenterra as imúndices passadas antepassadas.
A competição começa por tornar públicos os defeitos, e os rivais tiram proveito de tudo que podem e de que não deveriam. É frequente não ganharem nada ofendendo aos outros, a não ser a vil satisfação da vingança. A vingança sacode o pó com tanta raiva que faz ressurgir os defeitos do esquecimento. A benevolência sempre foi pacífica e a reputação, indulgente. 115. Acostumar-se aos defeitos de amigos, familiares e conhecidos, assim como o faz com rostos feios. Quando está na condição de dependência, aspire à convivência. Existem caracteres tão ferozes que não se consegue viver com eles nem sem eles. É preciso habilidade para se acostumar a eles, assim como a feiura, de maneira que não nos surpreendam em algum momento lúgubre. A princípio nos amedrontam, mas pouco a pouco se perde aquela aversão inicial, e a cautela prevê ou aprende a conviver com a desprazer. 116. Relacionar-se com pessoas de bem. Pode se comprometer com elas e aceitar seus compromissos. Sua retidão é a garantia de que elas agirão corretamente mesmo quando se opuserem a você, pois comportam-se como são. É melhor se desavir com pessoas de bem do que triunfar sobre os maus. Não acomodar-se bem com a vilânia, pois ela não tem compromisso com a integridade, nem convém tratá-los com fidalguia, pois não entendem o que é honradez. Eis porque não existe amizade verdadeira entre os maus. Evite quem não tem honra, pois quem não estima a honra não preza a virtude. E a honra constitui o trono da integridade. 117. Não falar sobre si mesmo. Ou se gabará, o que é vaidade, ou se criticará, o que é humildade. Ao demonstrar tal falta de sensatez, tornando-nos maçantes para os ouvintes. Se isto deve ser entre amigos, mais ainda nos altos cargos, quando se fala em público com frequência e onde tudo que sugere vaidade passa por tolice. Não é prudente, tampouco, falar de pessoas que estejam presentes. Arrisca-se a atolar-se na lisonja ou no vitupério. 118. Ter fama de cortês. Só isso já pode torná-lo bem-quisto. A cortesia é a melhor parte da cultura, uma espécie de feitiço que cativa a boa vontade de todos, assim como a grosseria obtém apenas desprezo e irritação geral. Quando nasce de orgulho, a grosseria é detestável; quando de má criação, é desprezível. Melhor a cortesia pecar por excesso do que por falta. Aquela que é distribuída igualmente para todos levaria à injustiça. Entre os inimigos, a cortesia é um dever, e daí se vê como ela é valiosa. Custa pouco, mas recebe um belo dividendo. Quem respeita é respeitado. A polidez e a honra têm essa vantagem: nós a concedemos aos outros sem perder nada. 119. Não se tornar malquisto. Não é preciso provocar a aversão, ela vem sem ser chamada. Há muitos que odeiam gratuitamente, sem saber como ou porquê. A malevolência se antepõe ao respeito. A irascibilidade é mais eficaz e rápida para danificar do que a concupiscência para tirar proveito. Alguns conseguem causar mal-estar a todos, por serem desagradáveis ou de mau gênio. E, uma vez que o ódio seja implantado, é como a má reputação, difícil de se apagar. Os homens judiciosos são temidos, os maledicentes são detestados. Têm-se ascos aos arrogantes, abominam-se os bufões. Os de destacada superioridade são abandonados. Demonstre sua estima caso queira ser estimado, e se quer prosperar dê aos outros sua atenção. 120. Viver de maneira prática. Mesmo o saber deve estar em voga. Quando o saber for desusado, finja a ignorância. Mudam-se os tempos, assim como as expressões e o gosto. Evitemos de nos exprimir como um antigo. Tenha gosto como um moderno. O gosto da maioria impõe o comportamento social. É o que importa em todas as coisas. Deve seguir o gosto comum e avançar para o aperfeiçoamento, acomodando-se ao presente ainda que o passado lhe pareça melhor, tanto nos adornos do corpo como nos da alma. Só na bondade não vale esta regra de vida, pois sempre se deve praticar a virtude. Muitos valores vieram a parecer antiquados. Falar a verdade, manter a palavra. Os bons parecem pertencer aos velhos bons tempos, embora sejam sempre queridos. Se é que ainda há alguns, são raros, e nunca são imitados. Que triste época esta, quando a virtude é rara e a maldade está no cotidiano.
Viva o discreto o melhor que puder, embora não seja como gostaria. Valorize o que a sorte lhe concedeu mais do que lhe recusou. 121. Não fazer tempestade em copo d'água. Alguns não levam nada em conta, ao passo que outros transformam tudo em caso. Estão sempre falando com importância, sempre levando as coisas muito a sério, transformando-as em controvérsia e mistério. Poucas coisas aborrecidas são importantes a ponto de justificar nosso empenho. É tolice levar a sério aquilo a que não deveríamos ligar importância. Muitas coisas que pareciam ser algo, se desprezadas, não são nada, enquanto outras que não eram nada se transformam em muito porque lhes demos atenção. Quando os problemas estão no seu início é fácil acabar com eles, depois é difícil. Às vezes, o remédio causa a doença. Não é a pior regra do viver deixar estar. 122. Maestria nas palavras e nos atos. Abre o caminho em toda parte, e ganha de antemão o respeito. Influencia tudo: a prática das virtudes, o orar, e até o andar, o olhar, o querer. É uma grande vitória cativar o coração dos outros. A liderança não nasce de uma audácia tola nem de um enfadonho divertimento, mas de autoridade superior ajudada pelo mérito. 123. Não ser afetado. Quanto mais talento, menos afetação. Trata-se de um defeito vulgar, que desmerece e é tão maçante aos outros quanto é incômodo quem a pratica. Faz-nos sofrer de preocupação, pois é um tormento ter de manter as aparências. As maiores qualidades perdem seu mérito por causa da afetação, pois serão julgadas como sendo fruto do artifício em vez de uma graça natural, e o mais agradável do que o artificial. Os afetados serão tidos como faltos dos talentos que afetam. Quanto melhor você é em algo, mais deve ocultar seus esforços, de modo que a perfeição pareça ocorrer naturalmente. Não se deve, tampouco, para fugir da afetação fingir não tê-la. O homem prudente não deve nunca demonstrar mais que conhece os próprios méritos. A displicência desperta a atenção dos outros. Duplamente grande é quem tem todas as qualidades, mas nenhuma em sua própria opinião. Percorre seu próprio caminho até chegar ao aplauso. 124. Fazer-se desejado. Poucos conquistaram a simpatia geral. Considere-se afortunado se conseguir ganhar a simpatia dos sábios. É comum o desinteresse com aqueles que estão no fim. Há diversos modos de conquistar e manter o grande privilégio da estima: destacar-se na ocupação e nos talentos. O agrado também é eficaz. Tornar indispensáveis nossas qualidades de modo que se note que o cargo precisava de nós, e não vice-versa. Há quem honre sua posição, outros são honrados por ela. Não é vantagem ser considerado bom só porque o sucessor é ruim, pois isto não significa de forma alguma que você tenha deixado saudades, e sim que o outro é detestável. 125. Não ser um compêndio dos defeitos alheios. Prestar atenção à infâmia alheia revela que a própria fama está arruinada. Alguns gostam de encobrir, ou lavar as próprias nódoas com as alheias, ou consolar-se com elas. Este é um consolo de tolos. Seu hábito fede. São fossas de imundície. Neste caso, quem mexe mais fundo fica mais enlameado. Poucos escapam de ter algum defeito, seja por herdado ou adquirido. Só quando somos pouco conhecidos é que nossas falhas são desconhecidas. Quem é pedante não deve ser registro dos defeitos alheios, nem se tornar uma desprezível e desalmada lista negra viva. 126. Tolo não é aquele que faz uma tolice, mas aquele que não sabe disfarçá-la. Se é preciso ocultar os sentimentos, ainda mais os defeitos. Todo mundo erra, mas com uma diferença: os sábios encobrem até os erros, e os tolos falam até daqueles que estão para cometer. Para a reputação, mais vale o recato que o fato. Se não pode ser casto, seja cauteloso. Os descuidos dos grandes são observados de perto, a exemplo dos eclipses do Sol e da Lua. Não devemos confiar nossos defeitos nem aos amigos, nem a nós mesmos, se fosse possível. Aplica-se aqui outra regra do bem viver: saber esquecer. 127. Naturalidade e graça. A desenvoltura dá vida ao talento, alento à expressão, alma às ações, realça até mesmo os dons mais elevados.
As demais qualidades constituem um adorno da natureza, mas a graça adorna as próprias perfeições, torna até o raciocínio brilhante. Deve-se mais a um privilégio natural e menos ao esforço, e é superior inclusive à disciplina. É mais ligeira que a habilidade e atinge até o que é arrojado. Aumenta a autoconfiança e acumula a perfeição. Sem ela, toda a beleza está morta, toda a graça é sem graça. Vai além do mérito, da discrição, da prudência e da própria majestade. É hábil caminho nos negócios e uma maneira elegante de se livrar de qualquer dificuldade. 128. Grandeza de alma. Um dos principais requisitos do heroísmo, pois inspira todo tipo de grandeza. Realça nosso gosto, engrandece o coração, eleva nosso pensamento, enobrece o caráter e dispõe a magnificência. Sobressai onde quer que se encontre. O destino às vezes a inveja e tenta obscurecê-la, mas ela anseia por se distinguir. Rege a vontade mesmo quando tolhida pelas circunstâncias. A magnanimidade, a generosidade de todas as outras qualidades superiores a reconhecem como sua fonte. 129. Nunca se queixar. A queixa sempre traz descrédito. E, em vez de compaixão e consolo, exalta a paixão e a arrogância, encorajando aos que ouvem nossas queixas e nos aflige também. Uma vez divulgadas, as ofensas que nos foram feitas pertencem justificar que se cometam outras. Alguns reclamam de ofensas passadas e motivam outras futuras. Querendo remédio ou consolo, suscitam complacência e até desprezo. A melhor política é elogiar os favores que alguns lhe fizeram, de modo a ganhar ainda mais dos outros. Ou comentar como os ausentes o favoreceram é como pedir aos presentes que façam o mesmo, e paguem na mesma moeda. O prudente não deve jamais divulgar o descrédito ou as desfeitas, apenas o apreço que os outros lhe têm demonstrado. Assim, retém amigos e contém os inimigos. 130. Fazer, mas também parecer. As coisas não passam pelo que são, mas pelo parecem. Sobressair-se é saber mostrar-se, é valer o dobro. O que não se vê é como se não existisse. A própria razão não é venerada quando não exibe um rosto razoável. São mais numerosos os iludidos que os precavidos. O engano prevalece, e as coisas são julgadas pelo seu aspecto, raramente sendo o que parecem. Um bom exterior é a melhor recomendação da perfeição interior. 131. Fidalguia de caráter. A alma tem suas roupas finas, de gala, o ímpeto e o arrojo espirituais que fazem a honra do coração. Nem a todos é dado exibir a fidalguia, pois supõe magnanimidade. Sua primeira preocupação é sempre falar bem do inimigo, e tratá-lo melhor. Brilha mais intensamente quando tem oportunidade de se vingar. Não se furta a tais situações, mas as aproveita, convertendo um ato de vingança num inesperado ato de generosidade. Também é política, e um adorno da razão de Estado. Nunca exibe seus triunfos, não afeta nada, e, quando estes se devem a mérito, sabe dissimular. 132. Reconsiderar. A segurança está em reexaminar as coisas, principalmente quando não se está totalmente seguro. Ganhe tempo, seja para conceder algo, seja para melhorar sua situação, e você encontrará novas razões para confirmar e corroborar seu parecer. Tratando-se de doar, valoriza-se mais um presente quando concedido com prudência do que quando dado apressadamente. O que se deseja há muito é sempre mais apreciado. Ao recusar, ganhe tempo, prestando mais atenção aos modos e deixe um não amadurecer um pouco, de modo que seja mais fácil de aceitar. Na maioria das vezes, dissipado o primeiro calor do desejo, será mais fácil aceitar a recusa. Se alguém pede com pressa, demore para conceder. É uma forma de sustentar-lhe o interesse. 133. Antes ser louco acompanhado de muitos do que sensato sozinho. Dizem os políticos. Se todos são loucos, não haverá prejuízo. E se você for o único sensato, sozinho, irão tomá-lo por louco. O importante é pois seguir a corrente. Às vezes, a maior sabedoria é não saber ou fingir não saber. Temos de viver com os outros, e a maioria é ignorante. Para viver só, é preciso ter muito de Deus ou tudo de besta. Mas eu moderaria este aforismo dizendo:
Antes um sensato com a maioria do que louco sozinho. Alguns querem ser notáveis através de quimeras. 134. Duplicar sua provisão de requisitos da vida. É duplicar a vida. Não dependa de uma única coisa, nem limite qualquer recurso, mesmo que seja raro e excelente. Tenha tudo em dobro, em especial as fontes de benefício, privilégio e bom gosto. É transcendente a mutabilidade da lua, pondo fim à permanência, e mais mutáveis ainda são as coisas que dependem da frágil vontade humana. Acumule suprimentos para se precaver contra esta fragilidade, para seu conforto. Assim como a natureza duplicou os membros do corpo mais importantes e mais expostos, a arte deve suprir-nos em dobro das coisas de que dependemos. 135. Não ter o espírito da contradição. Que seria se identificar com algo tolo e aborrecido? Que a prudência conspire contra ele. Apresentar objeções a tudo pode ser interessante, mas o teimoso não se furta a pecha de tolo. Alguns transformam conversas agradáveis em discussões e acabam se tornando mais inimigos dos íntimos que daqueles com quem tratam. O espinho é mais agudo quando o petisco é mais doce, e a contradição estraga momentos felizes. Quem tem espírito de contradição pode estragar, é pernicioso, e acrescenta grosseria à bestialidade. 136. Ir ao âmago das questões. Tomar logo o pulso dos negócios. Muitos se perdem nas árvores, mas não atinam com a floresta, ou põem seus esforços a perder, falando sem parar, argumentando inutilmente, sem atingir o cerne da questão. Dão voltas e mais voltas, cansando a si mesmos e os outros, e nunca chegam ao que importa. Têm entendimento confuso, não sabem como desemaranhar. Desperdiçam tempo e paciência naquilo que deveriam deixar de lado, e depois não há mais tempo para o que deveriam fazer. 137. O sábio se basta a si mesmo. Ele próprio era todas as suas coisas e, levando-se a si próprio, levava tudo. Um amigo, um homem universal, basta para substituir Roma e o resto do universo. Que cada um seja pois esse amigo para si mesmo, e será capaz de viver por si só. De quem poderia sentir falta se nenhum gosto e nenhum intelecto é superior ao seu? Dependerá apenas de si próprio. E a maior felicidade é assemelhar-se ao ente supremo. Quem for capaz de viver por si só não terá nada de bruto, mas muito de sábio, e tudo de Deus. 138. Não se intrometer. Principalmente quanto mais agitadas estiverem as ondas do social ou familiar. O convívio humano tem seus tumultos, suas tempestades de vontade. Em tais ocasiões é sensato retirar-se para um porto seguro e deixar as ondas se acalmarem. Os remédios muitas vezes pioram os males. Deixe agir a natureza ali, e a moralidade é aqui. O médico experiente sabe quando prescrever ou não um medicamento, e às vezes a sabedoria consiste em não aplicar remédios algum. De vez em quando, dar de ombros é uma boa maneira de debelar tormentas vulgares. Dando agora tempo ao tempo, será vencedor depois. Basta um pouco, para turvar as águas de um regato, que não voltará a ficar limpo com tentativas, mas deixando-o em paz. Não há remédio melhor para a confusão do que deixá-la seguir seu curso, terminando assim por si mesma. 139. Conhecer os dias aziagos. Porque eles existem. Nada vai dar certo. Mesmo que você mude o jogo, a má sorte continuará. Experimente sua sorte e retire-se caso o dia se revelar desfavorável. Mesmo o discernimento tem seus momentos. Ninguém pode saber tudo o tempo todo. É preciso boa sorte para pensar bem, assim como para escrever uma boa carta. Toda perfeição depende de fase feliz. Nem a beleza está sempre em forma. Mesmo a discrição se desmente a si própria, ou cedendo ou excedendo. Tudo para dar certo tem seu momento. Certos dias, tudo corre mal, noutros, bem, e com menos esforço. Tudo se realiza com facilidade, a inteligência está afiada, o temperamento bem disposto, e tudo sob os auspícios da estrela da sorte. Tire o máximo proveito desses dias, e não desperdice um instante deles. Mas não é sensato considerar o dia definitivamente mau ou bom por causa de um golpe de azar ou de sorte. 140. Descobrir logo que é bom. Trata-se do quinhão feliz dos que têm bom gosto.
A abelha vai direto à doçura, e a víbora, ao amargor de que precisa para seu veneno. O mesmo se passa com o gosto. Alguns vão ao melhor, outros ao pior. Não existe nada que não tenha algo bom, em especial os livros, produtos do pensamento. O gênio de alguns é tão infeliz que, entre mil perfeições, eles encontram um único defeito, o qual censuram e alardeiam muito. Coletores das imúndices da vontade e do entendimento, acumulam manchas e falhas, que é mais um castigo pela sua maldição, do que uma prova de sua perspicácia. São infelizes, porque se regalam com amargor e se nutrem com imperfeições. Mais feliz é o gosto daqueles que entre mil defeitos descobrem alguma virtude que ali talvez tenha caído por acaso. 141. Não escutar a si mesmo. De pouco adianta agradar a si próprio se você não agrada aos outros. Geralmente a autossatisfação colhe apenas desdém. Ao dar crédito para si próprio, você acumula um débito para com os outros. Falar e ouvir a si próprio ao mesmo tempo não dá certo. Falar consigo mesmo é loucura. Ouvir a si mesmo, em presença dos outros, loucura em dobro. Alguns têm o vício de encher nossos ouvidos com refrões do tipo estou certo. Ou você sabe. Apoquentando os outros em busca de aprovação ou lisonja e pondo assim em dúvida o discernimento dos ouvintes. Também os fúteis gostam de falar como eco. Calçam sua conversa com saltos altos de arrogância, e a cada palavra solicitam o enfadonho socorro do tolo muito bem apoiado. 142. Nunca, por teimosia, tomar o pior partido. Só porque o adversário se adiantou e escolheu o melhor. Trata-se de uma batalha já perdida e sairíamos desmoralizados. O fracasso não combina com o bom. Foi esperteza de seu oponente se adiantar na escolha, e seria estupidez sua defender o pior. Os obstinados nas ações correm mais perigo do que os teimosos nas palavras, pois há mais risco em fazer do que em dizer. A vulgaridade dos teimosos prefere a contradição à verdade, e a disputa à utilidade. Os cautelosos ficam ao lado da razão, não da paixão, seja porque a anteviram desde o início ou porque corrigiram a rota. Se o adversário for tolo, a insensatez o fará mudar o curso, trocar de lado e mudar a posição. Para afastá-lo só há um remédio: aderir a ele. Existir. Clique no primeiro link e saiba mais. Vamos lá, o que está esperando? Clique no primeiro link e saiba mais.